Olá, seja muito bem-vindo ao Cota Go. E esse vídeo tem o objetivo de poder te ensinar, te mostrar as regras, como funciona o nosso bolão, porque tem muita gente que ainda tem dúvida, tá bom? Como exemplo, a gente pegou aqui o nosso último bolão, que foi o nosso primeiro bolão, que teve um prêmio de R$ 1.000, e o David Soares foi o grande vencedor. Como é que funciona o nosso bolão? Então vamos lá. Você sabe que você pode escolher quantas cotas você quiser, obviamente desde que você pague o valor por elas. É um número ilimitado e são cotas independentes. Ou seja, vamos pegar como exemplo aqui a jogadora Juana, ela escolheu 5 cotas para poder participar. E a dinâmica do bolão é a seguinte: naquela cota, né, na rodada que a gente estabeleceu para começar o bolão, você precisa escolher apenas um time que você entende que vai vencer a partida. Ou seja, aqui no caso dela, ela escolheu o Palmeiras, escolheu o Ceará na cota 2, escolheu o Flamengo na cota 3, o Sport na cota 4 e o Atlético Mineiro na cota 5. O Palmeiras venceu o jogo dele e essa cota avançou para a rodada 2. O Ceará não venceu o jogo dele e a cota 2 dela não avançou para a rodada 2. O Flamengo venceu o seu jogo e a cota 3 avançou. E esses dois últimos aqui também não venceram os jogos e ela perdeu essas duas cotas. Ok? Tudo bem até aí? Legal. Na rodada seguinte, na rodada 2, o que acontece? Ela precisa escolher novamente um time que ela entende que vai vencer naquela rodada. Só que aí tem a grande questão do jogo. Você não pode repetir um time que você escolheu anteriormente. Então, no caso dela, ela não pode escolher o Palmeiras, porque ela já escolheu nessa cota. E nessa cota aqui, na cota 3 da Juana, ela não pode escolher o Flamengo, porque ela já escolheu. E isso, gente, é até o final da disputa. Ela não pode escolher nunca os times que ela já escolheu. Isso vai afunilando e vai diminuindo as opções. Esse é o grande barato do jogo. Então aqui, ó, é importante dizer que as cotas elas são independentes entre si. Ou seja, aqui ela poderia ter escolhido o Flamengo se ela quisesse. Assim como nessa cota aqui em que ela escolheu o Santos, ela poderia escolher o Palmeiras. Ela só não poderia escolher o Flamengo. Pegando como exemplo aqui um time que avançou na rodada 2, por exemplo, na rodada 3, o Vascuro não poderia escolher o Fluminense e o Palmeiras. Porque são cotas que ele já escolheu, são palpites, né? Times que ele já escolheu numa mesma cota. E por que é importante dizer que as cotas são independentes entre si? Pelo simples fato de que você não é obrigado a escolher um time diferente em cada cota. Vai de acordo com a sua estratégia. Então aqui ela poderia ter escolhido o Palmeiras nessa, o Palmeiras na segunda, o Palmeiras na terceira e de repente o Flamengo nas duas últimas. Ela teria 5 cotas avançando. Obviamente que se o Palmeiras não vencesse, aí ela perderia 3 cotas. Então, é importante dizer que você pode escolher, pode repetir os times em cotas diferentes, porque elas são independentes entre si. É como se fossem jogadores diferentes, né? E por isso que eu falo que a tua escolha, a tua compra de cotas é ilimitada. Você pode escolher 5, pode comprar 10, pode comprar 100. E aí, com base nessas cotas adquiridas, você pode traçar a melhor estratégia para você, tá bom? E aqui, pegando como exemplo o que aconteceu no final, na segunda rodada, vários times tinham avançado, tá vendo? Só que apenas 3 cotas avançaram para a terceira, que foi o Vascuro, que escolheu o Fluminense, o BXD Cruel, que escolheu o Fluminense, e o David Soares, que também escolheu o Fluminense. Então, na rodada 3, só tinham essas 3 cotas na disputa pelo prêmio. Essas 2 cotas escolheram o Bragantino, que não venceu. E o David Soares escolheu o Atlético Mineiro, que venceu. Então, ele sozinho avançou para a rodada 4. E aí, ele sozinho levou o prêmio de R$ 1.000. O prêmio, ele é sempre distribuído para aquela cota que sobra sozinha na disputa. Tá, mas e se o David Soares tivesse escolhido o Bragantino aqui também? Olha, se ele tivesse escolhido o Bragantino, teria sido eliminado junto com essas duas. E o jogo também acabaria. Então o que a gente faz? A gente pegaria o prêmio e dividiria para essas 3 que foram as que chegaram mais longe. Isso é importante dizer porque pode ter gente que acha que não. Se todo mundo perdeu e nenhuma cota avançou sozinha, o prêmio é nosso, é do Cota Go. Não, e não é o caso. A gente não ganha se você perder.
A gente está aqui somente para administrar e organizar esse tipo de bolão, tá bom? Mais uma dúvida que pode ocorrer. Tá, e se eu esquecer de enviar o meu palpite no prazo que vocês determinam? Olha, o que vai acontecer é o seguinte, o nosso sistema vai escolher para sua cota aquele time que tiver pior classificado no Campeonato Brasileiro ou no campeonato que seja o fruto, né, desse bolão. Então, como exemplo, hoje, se você esquece de escolher a sua cota, automaticamente a gente vai escolher a Chapecoense, que é o 20º colocado do Brasileirão 2021, para aquela sua cota. Ah, mas e se eu já tiver escolhido a Chapecoense naquela cota em rodadas anteriores? Tudo bem, a gente vai escolher o 19º colocado. E assim a gente vai subindo de baixo para cima até ter um time disponível para escolher na sua cota. Então, não esqueça de fazer a sua escolha dentro do prazo, porque assim você diminui, né, aí o fator sorte, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, a gente está lá no WhatsApp, né? Só você vir aqui no rodapé, clicar que você vai falar com a gente no WhatsApp, ou anotar esse número aqui e chamar a gente no WhatsApp, que vai ser um prazer poder tirar as suas dúvidas. Um forte abraço e um bom jogo.